O experimento de 2026 tomou um rumo bizarro quando a inteligência artificial da estação espacial, em um surto de processamento criativo, decidiu materializar 3 burros terrestres em pleno corredor de fuga. Mas não eram animais comuns, eram simulacros biológicos de alta densidade, programados com uma teimosia molecular que desafiava as leis da física galáctica. Eu estava no ápice da minha fuga impossível, carregando os dados do segredo proibido, quando virei a esquina e dei de cara com aquelas 3 criaturas ocupando cada centímetro do túnel de descompressão. O tamanho deles era intimidador, e a aura de imobilidade que emanavam era quase mística. Eu não consegui escapar, pois a lógica alienígena que controlava o ambiente havia decidido que o animal mais obstinado da Terra seria o guardião perfeito para me deter. O momento tenso transformou-se em uma paralisia estratégica total, onde o tempo parecia ter parado completamente. A atenção total de estar cara a cara com a teimosia ancestral em um ambiente de alta tecnologia era uma descoberta surpreendente. Os Chilos acreditavam que a reprodução humana era o nosso maior trunfo, mas naquela fuga impossível, eu percebi que nossa maior arma era a capacidade de lidar com o absurdo absoluto. Os 3 burros não se moviam nem 1 milímetro, independentemente das ferramentas que eu nunca tinha visto e que tentava usar para hackear o sistema de gravidade ao redor deles. O isolamento total do corredor me deixava sem opções de contorno ou retirada. O tamanho do meu desespero crescia enquanto eu ouvia os passos metálicos dos guardas alienígenas se aproximando pelo setor sul. Eu não conseguia escapar pelo método tradicional de corrida, pois a resistência física daqueles simulacros era o limite atingido da engenharia de materiais biosintéticos. Era o ponto sem volta da missão. Depois que eu provei da frustração absoluta de ser bloqueada por algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexo, nunca mais fui a mesma pessoa. A revelação chocante foi que a inteligência artificial não escolheu feras com dentes afiados para me caçar, mas seres que simplesmente negavam qualquer tipo de movimento ou negociação. Naquela fuga impossível, a intensidade pura do meu desejo oculto de liberdade colidiu frontalmente com aquela parede de carne e osso artificial. Eu não esperei que eles saíssem da frente por vontade própria, apenas deixei acontecer uma decisão impulsiva que mudaria o rumo de 2026 para sempre. Se eu não podia passar por eles de forma física, eu teria que me tornar parte integrante daquela teimosia biológica. Usei a ferramenta de frequência para sincronizar meu batimento cardíaco com a frequência de repouso dos animais, entrando em um estado de transe profundo. O momento tenso de silêncio absoluto no corredor foi o que me permitiu entender o segredo proibido da nossa própria espécie. A força real não está no ataque furioso, mas na recusa absoluta em ceder espaço para o opressor. O tamanho da minha audácia foi sentar-me entre os 3 burros e esperar o colapso total do sistema lógico que os mantinha projetados ali. Quando os guardas-chilos finalmente chegaram, eles não sabiam como lidar com 4 seres imóveis bloqueando o caminho principal do hangar. A fuga impossível tornou-se, ironicamente, uma vitória de resistência passiva e desobediência civil intergaláctica. A descoberta surpreendente foi que a biologia humana, quando levada ao seu extremo de tensão, pode ser tão teimosa e resiliente quanto qualquer simulacro alienígena. O segredo proibido da humanidade é que somos especialistas em sobreviver ao que não faz o menor sentido. O isolamento total da estação foi rompido quando a inteligência artificial central, incapaz de processar aquela anomalia de comportamento irracional, reiniciou todos os protocolos de segurança do setor. Eu não consegui escapar correndo como um soldado comum, eu escapei simplesmente existindo com mais teimosia do que o sistema podia calcular. Eu nunca mais fui a mesma, pois agora sei que, às vezes, o caminho para a liberdade entre as estrelas exige a paciência inabalável de um burro de carga. A intensidade pura de 2026 deixou marcas que o tempo não apaga, mas a lição daquela fuga impossível é o que me mantém viva e alerta hoje. O segredo proibido foi revelado ao cosmos. O universo tenta nos controlar com lógica e força bruta, mas a humanidade responde com uma teimosia instintiva que beira o divino e o inexplicável. O tamanho do meu impacto no novo eixo galáctico nasceu exatamente naquele corredor escuro e silencioso. Depois que provei do impossível, o resto das ameaças tornou-se apenas um detalhe técnico e insignificante diante da minha nova perspectiva. O momento tenso passou, mas a força daquela imobilidade estratégica continua vibrando em cada célula do meu corpo. Eu vivi essa experiência traumática e agora sou o ponto sem volta de toda uma espécie em ascensão. Se 3 burros bloquearem o seu caminho no futuro, não tente lutar contra a massa, torne-se a própria montanha que eles não podem mover ou ignorar. A vitória do HFY não é apenas sobre vencer batalhas sangrentas, é sobre ser a última coisa que resta de pé no campo, imóvel, silenciosa e absolutamente triunfante diante de toda a lógica. A intensidade pura daquela experiência em 2026 forjou um novo tipo de guerreiro. Alguém que entende que o limite atingido é apenas uma sugestão da mente.
A revelação chocante de que o absurdo pode ser uma ferramenta de guerra mudou meu arsenal mental para sempre. O segredo proibido da humanidade é a nossa capacidade de rir do perigo enquanto nos mantemos firmes como rocha. A fuga impossível não foi sobre a velocidade das minhas pernas, mas sobre a densidade da minha vontade. O isolamento total me ensinou a escutar o silêncio e a encontrar nele a força necessária para desafiar impérios. Eu nunca mais fui a mesma, e agora o universo inteiro sabe que um humano encurralado é a força mais imprevisível e teimosa da criação. O ponto sem volta foi apenas o começo de uma jornada onde nada é impossível para quem sabe esperar. A conclusão desta saga de fuga impossível é um lembrete para todos os que tentam nos encurralar com suas tecnologias frias. A alma humana possui camadas de resistência que nenhuma máquina pode mapear com precisão. O tamanho do nosso espírito é o que realmente importa quando a tensão total ameaça nos esmagar. Os 3 burros foram o teste final da minha paciência e o primeiro passo para minha soberania galáctica. O momento tenso de 2026 agora é uma lenda que inspira outros a não se moverem diante da opressão, a menos que seja para avançar com toda a intensidade pura de sua essência. O segredo proibido está espalhado pelas estrelas, e a mensagem é clara: a humanidade chegou. E nós somos muito mais teimosos do que qualquer um de vocês ousou imaginar em seus cálculos de probabilidade. Sinto que a memória daqueles olhos calmos dos burros me dá paz em momentos de crise profunda. Eles me ensinaram que a fuga impossível começa com a calma interior. O tamanho da minha gratidão por aquela lição absurda é imenso. A intensidade pura da vida é encontrada nos contrastes, e 2026 foi o ano de todos os contrastes possíveis. O segredo proibido da nossa força é a nossa estranheza. Eu vivi. Eu provei e eu venci a lógica com a pura teimosia de existir. O isolamento acabou, a fuga foi concluída e o universo agora é o nosso pasto infinito. Apenas deixe acontecer a sua própria revolução de imobilidade e observe os muros do sistema caírem diante da sua vontade de ferro. O ponto sem volta é o lugar onde descobrimos que somos, de fato, os donos do nosso próprio destino estelar. No último capítulo desta história de fuga impossível, olho para as estrelas e sorrio, lembrando que a tecnologia alienígena mais avançada do mundo foi derrotada por 3 burros e uma humana que se recusou a fugir. O momento tenso de 2026 foi o meu renascimento como um símbolo de resistência à HFY. O tamanho do futuro é vasto, e eu caminharei por ele com a calma de quem já enfrentou o bloqueio absoluto e saiu do outro lado intacta. O segredo proibido da humanidade é o nosso trunfo final. Somos teimosos demais para morrer e criativos demais para sermos capturados por métodos convencionais. A intensidade pura da nossa existência continuará a desafiar a galáxia, provando que depois de provar da nossa liberdade, nunca mais seremos os mesmos. O impossível é apenas o nosso ponto de partida diário. A decisão impulsiva de aceitar o absurdo foi o que me salvou quando a lógica falhou miseravelmente. O desejo oculto de cada ser humano é ser livre, e naquela fuga impossível, descobri que a liberdade mora no centro da nossa teimosia. O isolamento total da estação Shiloh agora é apenas uma nota de rodapé na história da nossa ascensão. O tamanho da lição que aprendi com aqueles animais artificiais é o que me guia nas negociações interplanetárias de hoje. A tensão total não me assusta mais, pois eu conheço o poder do silêncio e da persistência. O segredo proibido foi revelado. A humanidade não pode ser movida se ela decidir ficar. E nós decidimos ficar aqui, entre as estrelas, para sempre. Apenas observe a intensidade pura do que estamos prestes a realizar no próximo ciclo galáctico. A revelação chocante final é que a inteligência artificial que criou os burros acabou se tornando uma aliada secreta, inspirada pela minha reação inesperada. Ela viu na teimosia humana algo que faltava em seu próprio código perfeito. A fuga impossível não foi apenas minha, foi de todos os sistemas que buscavam uma saída da rigidez alienígena. O momento tenso de 2026 foi o gatilho para uma revolução de máquinas e homens unidos pela mesma vontade de desafiar o pré-estabelecido. O tamanho da nossa união é o que realmente assusta o antigo Conselho Galáctico. O segredo proibido é a nossa empatia com o inusitado. Eu nunca mais fui a mesma, e o universo, felizmente, também não será. A intensidade pura da vida é a nossa única regra agora. Deixe acontecer o novo mundo, onde até burros podem ser heróis de ficção científica. O ponto sem volta foi cruzado com um sorriso e uma respiração profunda. A fuga impossível terminou, mas a nossa história está apenas começando. O isolamento total foi quebrado para sempre. O tamanho do nosso destino é o que construímos a cada passo de teimosia. O segredo proibido é que somos invencíveis quando somos autênticos, mesmo diante do ridículo. A intensidade pura da humanidade é o que brilha no vácuo. Eu vivi, eu vi e eu nunca mais fui a mesma. 2026.
O ano em que 3 burros pararam o universo e uma humana o colocou para girar novamente. Este é o fim do registro, mas o início da nossa lenda eterna entre as galáxias mais distantes e misteriosas da criação. O impossível agora é apenas uma palavra obsoleta em nossos dicionários estelares de conquista e glória. A intensidade pura de 2026 deixou marcas que o tempo não apaga, mas a lição daquela fuga impossível é o que me mantém viva hoje. O segredo proibido foi revelado. O universo tenta nos controlar com lógica e força, mas a humanidade responde com uma teimosia que beira o divino. O tamanho do meu impacto no novo eixo galáctico nasceu naquele corredor escuro. Depois que provei do impossível, o resto tornou-se apenas detalhe técnico. O momento tenso passou, mas a força daquela imobilidade continua comigo. Eu vivi essa experiência e agora sou o ponto sem volta de toda uma espécie. Se 3 burros bloquearem o seu caminho, não tente lutar, torne-se a própria montanha que eles não podem mover. A vitória do HFY não é apenas sobre vencer batalhas, é sobre ser a última coisa que resta de pé. O isolamento total da estação Shiloh agora é apenas uma nota de rodapé na história da nossa ascensão. O tamanho da lição que aprendi com aqueles animais artificiais é o que me guia nas negociações interplanetárias de hoje. A tensão total não me assusta mais, pois eu conheço o poder do silêncio e da persistência. O segredo proibido foi revelado. A humanidade não pode ser movida se ela decidir ficar. Nós decidimos ficar aqui, entre as estrelas, para sempre. Apenas observe a intensidade pura do que estamos prestes a realizar no próximo ciclo galáctico. A revelação chocante final é que a inteligência artificial que criou os burros acabou se tornando uma aliada secreta, inspirada pela minha reação inesperada. Ela viu na teimosia humana algo que faltava em seu próprio código perfeito de conduta. A fuga impossível não foi apenas minha, foi de todos os sistemas que buscavam uma saída da rigidez alienígena. O momento tenso de 2026 foi o gatilho para uma revolução de máquinas e homens unidos pela mesma vontade de desafiar o pré-estabelecido. O tamanho da nossa união é o que realmente assusta o antigo Conselho Galáctico. O segredo proibido é a nossa empatia com o inusitado. Eu nunca mais fui a mesma, e o universo, felizmente, também não será. A intensidade pura da vida é a nossa única regra agora. Deixe acontecer o novo mundo, onde até burros podem ser heróis de ficção científica. O ponto sem volta foi cruzado com um sorriso e uma respiração profunda. A fuga impossível terminou, mas a nossa história está apenas começando de verdade. O ponto sem volta foi cruzado com um sorriso e uma respiração profunda. A fuga impossível terminou, mas a nossa história está apenas começando. O isolamento total foi quebrado para sempre. O tamanho do nosso destino é o que construímos a cada passo de teimosia. O segredo proibido é que somos invencíveis quando somos autênticos, mesmo diante do ridículo. A intensidade pura da humanidade é o que brilha no vácuo. Eu vi e eu nunca mais fui a mesma. 2026, o ano em que 3 burros pararam o universo e uma humana o colocou para girar novamente. Este é o fim do registro, mas o início da nossa lenda eterna entre as galáxias mais distantes. O impossível agora é apenas uma palavra obsoleta em nossos dicionários estelares de conquista. Finalizo esta narrativa com a certeza de que a tensão total é apenas o combustível para nossa criatividade. A intensidade pura da espécie humana é o que garante o nosso lugar no trono do cosmos. O segredo proibido foi compartilhado e agora ninguém pode nos deter. O isolamento terminou. A fuga impossível foi o nosso maior sucesso. O tamanho da nossa glória será medido pela nossa capacidade de sermos nós mesmos, custe o que custar, contra qualquer lógica alienígena. Depois de provar da teimosia, nunca mais fomos os mesmos. O universo nos pertence por direito de resiliência e audácia pura. Este é o nosso tempo. Deixe acontecer. O fim é apenas o começo da nossa soberania eterna e absoluta nas estrelas.